Vimos ontem a descida do Espírito Santo e demos a explicação do que é o Espírito Santo. O Evangelho sem véu, o Evangelho em espírito e verdade, que muita gente a princípio não aceita, mas com o tempo vai se esclarecendo e vai aceitando. Como por exemplo aqui uma carta, irmão presidente, Deus está presente. Na minha casa esteve um homem e afirmou que não existe a reencarnação. Como eu não sei dizer em que trecho da Bíblia está a reencarnação, peço uma explicação a respeito para provar a ele. Meus amigos, meus irmãos, eu já expliquei tantas vezes a lei da reencarnação, que muita gente pensava que a reencarnação era propriedade do Espiritismo. E quem inventou a reencarnação foi o Espiritismo. O Espiritismo tem 100 anos de idade. O Espiritismo é de ontem, como codificação. Reencarnação é uma lei divina mais velha do que o próprio homem. Já existia antes de existir o planeta Terra. Por isso mesmo o próprio Jesus reencarnou muitas vezes, mas não nesse mundo, em mundo muito mais adiantado, e em outros mundos adiantados. Onde está a reencarnação? Quem tiver olhos de ver, quem não tiver catarata mental ou espiritual nos olhos, vê a reencarnação em toda a Bíblia. Só não vê quem ainda está com areia nos olhos. Mas principalmente na parte do Novo Testamento, na parte já de Jesus diretamente, quando ele fala com Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, nascer muitas vezes de novo. Então ele perguntou, mas como é que pode uma pessoa já sendo velha nascer de novo? Pode entrar de novo no ventre materno? Não entendeu, porque ele achou que nós tínhamos uma vida só, como é que pode nascer de novo? Mas claro, depois que usou aquele corpo, morreu, toma outro e vai evoluir até chegar à perfeição. Por isso é que há pessoas inteligentes e pessoas burrinhas. As pessoas que não reencarnaram muitas vezes custam entender tudo. São pessoas como se diz tapadas, pessoas que andam de guarda, porque tudo é difícil a essas pessoas para entender. E outras entendem logo. Entendem logo. É triste, a burrice humana é uma prova de pouca encarnação. E a inteligência é a prova de que já houve muitas encarnações. Aí está a justiça de Deus. Deus não faz filhos desiguais. Cria um Rui Barbosa e um pobre coitado, ignorante, débil mental. Não. Todos chegarão ao Rui Barbosa, de reencarnação em reencarnação. Mas é trabalho próprio, merecimento próprio. Noutra passagem, os discípulos estavam comentando o que o povo dizia acerca de Jesus. Então Jesus chegou e surpreendeu os apóstolos no cochicho. Então Jesus, com aquela sua dupla vista, pegou os pensamentos deles e perguntou: o que é que vocês estavam falando aí? Bem, não é, senhor? É o que o povo diz a teu respeito. Mas o que é que o povo diz? Bem, uns do povo dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Ou qualquer outro dos profetas. Quer dizer, então Jesus, para deixar de ser Jesus, para ser Elias ou Jeremias, então tinha que reencarnar. Elias ou Jeremias.
Se a reencarnação fosse um logro, fosse uma invenção, uma fantasia, Jesus, com aquela proverbial franqueza, diria aos seus discípulos: que tolice é essa aí? Pois se eu sou Jesus, como é que eu posso ser Elias ou Jeremias? Que bobagem! Crianças, eu sou Jesus. Mas não. Ouviu aquelas coisas e continuou: e vós, quem vós dizeis que eu sou? Foi quando São Pedro, tomado pela centelha divina, bradou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completou: e tu não és Pedro? Kefas. Kefas quer dizer pedra. Sobre esta pedra que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E outras passagens que, se eu fosse agora esmiuçar, não daria o capítulo de hoje dos Atos dos Apóstolos. A reencarnação não é invenção de Allan Kardec, não. A reencarnação é uma lei universal, criação de Deus antes que Jesus existisse. Vejam vocês até onde remonta a reencarnação. Aliás, vocês podem fazer uns testes. Vocês olham assim uma pessoa, podem ver quantas vezes foi mulher e quantas vezes foi homem. Porque o espírito não tem sexo, ele evolui nos dois. Ora vem como homem, ora vem como mulher. Se foi um homem conquistador, abusou das mulheres, vai voltar mulher e vai apanhar de mão em mão, até ficar quite. Outro dia um senhor aí me perguntou: mas então o homem pode depois voltar a mulher? Como é que não? Vai voltar a mulher, sim, senhor. Ué, reencarna para pagar o que fez errado. Se abusou das mulheres, vai voltar a mulher e vai levar peteleco. Vai encontrar também os seus galãs de esquina. Dentro da lei humana, tudo se arranja, mas dentro da lei divina não se arranja nada. É a lei, sim, sim, não, não, porque esta é que é a palavra de Deus. Espero assim ter satisfeito o pedido da nossa querida irmã. Não posso hoje me deter mais no assunto reencarnação, porque tem o ponto de hoje. Mas qualquer pessoa evoluída acredita na reencarnação. A involuída não aceita, não adianta. Tem que nascer outras vezes até entender. Damos prosseguimento ao discurso de São Pedro, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Ó israelitas, ouvi esta palavra. Jesus, o Nazareno, o varão que Deus acreditou junto a vós com poderes, prodígios e sinais, que Deus fez por meio dele entre vós, e vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Mas Deus o ressuscitou, desatando os laços da morte, porque não era possível que fosse por ela retido. Dele falou Davi no Velho Testamento, escrevendo nos Salmos: diante de mim eu via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha carne repousará em esperança, porque não deixarás minha alma no Hades, não permitirás que o teu santo experimente corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença.
Ó irmãos israelitas, é-me permitido dizer-vos ousadamente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado sobre o seu trono, prevendo isto, Davi falou da ressurreição do Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem o seu corpo viu a corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, fato de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvistes. Ora, Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Fique, pois, certa toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo planetário. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se no seu coração e perguntaram a São Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? São Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, a todos quantos chamarem o Senhor nosso Deus. Com muitas outras palavras, São Pedro dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que receberam o Evangelho foram batizados em nome do Cristo. Foram admitidas naquele dia quase 3.000 pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações ao Senhor Deus. Em cada alma havia temor de Deus. Muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos conforme a necessidade de cada um. Diariamente perseverando, unânimes no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todos os dias, o Senhor lhes acrescentava as graças àqueles que se iam salvando, se convertendo ao Evangelho de Deus. Vocês estão vendo? Este é o livro do evangelista São Lucas, livro intitulado Atos dos Apóstolos, isto é, Apóstolos de Jesus. Jesus cumpriu sua missão, subiu ao céu e eles foram encarregados de pregar o Evangelho. Então vejam o desassombro do grande pescador da Galileia, que era São Pedro, enfrentando os israelitas intransigentes, radicais,
provando que aquele Jesus que os judeus crucificaram, ou que levaram os romanos a crucificar, aquele Jesus é que era o Messias prometido no Velho Testamento desde Moisés. E de fato, neste século vai acontecer um negócio sensacional, eu não posso ainda falar. Mas só posso dizer a vocês uma coisa. Vai se cumprir a maior de todas as profecias do apóstolo São Paulo. São Paulo, o grande santo do cristianismo, o consolidador do cristianismo, fora um judeu intransigente, fariseu, filho de fariseu, Saulo de Tarso. Também era um perseguidor implacável de Jesus e do cristianismo. Mas depois, na estrada de Damasco, viu aquela luz extraordinária, ele que vinha a cavalo, e aquela voz que ele teve de ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu um cavalo. Era Jesus. E se converteu o grande rabino judeu ao cristianismo. Pois bem, não preciso dizer mais nada, porque aqui mesmo, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver toda a história de São Paulo. O grande judeu Saulo se transformou no grande São Paulo. E deixou uma série de cartas, as suas famosas epístolas, e nelas uma profecia que vai se cumprir neste século. É a conversão dos judeus ao cristianismo. Quem viver, verá. Olha aí a prova da reencarnação. Aquela nossa irmã foi sem armas para discutir com o pregador, porque ele disse que a reencarnação não existe na Bíblia. É porque não existe para quem não tem olhos de ver. Muita gente ainda vai naquele erro. Antes de Cristo, depois de Cristo. A história da humanidade está dividida em dois períodos. Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é uma bobagem. Isso é uma piada. A história podia fazer assim: antes da vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus. Porque parece que Jesus nasceu naquele período em que ele veio pessoalmente a nós. Não. Jesus já existia antes do planeta ser formado, por ele mesmo e sua equipe, pelos seus emissários. É ele mesmo quem diz, que vocês sabem, na genealogia dada por Mateus logo no princípio do Evangelho, e na de Lucas também dá, Jesus nasceu filho de José da casa de Davi. Então parece que Jesus é descendente de Davi. Não, Davi é que é descendente de Jesus. Parece absurdo? Não. Tudo já estava preparado e profetizado no Velho Testamento. Então o próprio São Pedro aqui lembra a passagem em que Davi, o rei profeta, já falava do seu Senhor que viria a este mundo. E como fala? Assim: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi é ascendente de Jesus, como é que ele pode chamar Senhor? Porque não era Jesus o descendente, sim o próprio Davi. Quer dizer, tomando a condição humana, Jesus escolheu a casa de Davi. E essa árvore genealógica humana para Jesus não tem nenhum valor. Que ele era o Verbo feito carne, o Deus feito homem, para a nossa salvação. Portanto, este versículo de Davi,
patenteia a reencarnação. Pois se Jesus nasceu na casa de Davi, devia ser mais moço que ele. Mas não, como muitas vezes na própria vida de cada dia, vocês mesmos conhecem filhos que são mais inteligentes do que os pais. Por quê? Porque são espíritos mais velhos que seus pais. Então viva a LBV, viva o PBB, viva o Brasil e viva Jesus! Damos prosseguimento hoje aos Atos dos Apóstolos do Cristo de Deus. Estamos vendo como é que os apóstolos passaram a trabalhar sozinhos, sem a presença do chefe. Jesus subiu ao céu e disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vamos ver como é que os apóstolos estão saindo da sua tarefa, da sua responsabilidade, sem a presença visível de Jesus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, vieram sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que não acreditam na ressurreição, enfadados por ensinarem eles o Evangelho ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição de entre os mortos. Então, os prenderam até o dia seguinte, pois já era chegada a tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra do Evangelho, creram. Elevou-se o número dos homens a quase 5.000. Faz lembrar a legião, que começou com um irmão sozinho, né? O irmão operário. Depois vieram 30, depois vieram 300, depois vieram 3.000, depois 30.000, depois 300.000. E um dia todo o Brasil estará no Cristo de Deus, num só rebanho para um só pastor. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos do povo, os escribas ou doutores da lei, Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Vendo-os no meio deles, perguntavam: com que poder, em que nome vós fizestes isto? Então o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades do povo e anciãos, se nós hoje somos inquiridos sobre o benefício feito a um doente, como foi curado aquele paralítico, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel
que em nome de Jesus o Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome de Jesus é que esse enfermo está aqui, são e salvo diante de vós. Porque Jesus é a pedra desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta como a pedra angular. Isso aqui é muito importante, prestem atenção. Poderia parecer uma invenção do irmão operário, não, está aqui escrito. É que naquele tempo não havia cinema nem televisão. Se houvesse, vocês iam ver a cena. Foi assim: Pedro, teu nome em grego é Kéfas. Kéfas quer dizer pedra, não é? Pois bem, sobre esta pedra, que sou eu mesmo, fez assim com a mão, edificarei a minha igreja. Se Jesus fosse edificar a igreja sobre Pedro, afundava tudo há muito tempo. Não é Zarur quem diz isso, não. Está aqui no Novo Testamento, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Jesus é a pedra desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta por Deus como a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em quem devamos ser salvos, mas sim Cristo Jesus. Ora, vendo a intrepidez de Pedro e de João, o discípulo amado, e tendo notado que eram iletrados, indoutos, ficaram maravilhados. Reconheciam que eles haviam estado com Jesus, o Cristo. E vendo com eles o homem que tinha sido curado, que havia sido coxo e não era mais, estava perfeito, nada podiam alegar em contrário. Então, mandaram-no sair do sinédrio e consultavam entre si, dizendo: o que é que vamos fazer com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os que habitam Jerusalém que um milagre notório foi por eles realizado. Nós não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los que daqui por diante não falem mais em Jesus a homem nenhum. Então, chamando-os, lhes ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o Evangelho de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: se é justo diante de Deus ouvirmos a vós, antes do que ao próprio Deus, julgai-o vós. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É o caso da LBV. Quando eu lancei em 1949 a campanha da Boa Vontade, pregando a Bíblia, a começar pelo Apocalipse, com a cooperação do meu saudoso irmão Leopoldo Machado, aí começaram os ataques. A voz do irmão operário ajudava muito, porque era uma voz bonita, diziam. Era uma voz clara. E, o que é pior, o irmão operário falava de improviso para o povo entender. Então começaram os ataques. Então o sinédrio se reuniu e ficou de sobreaviso. De 56 em diante a coisa piorou, porque o irmão operário já passou a dispor de uma tribuna pregando o Evangelho. Então, que fizeram os fariseus?
não pregue mais o Evangelho de Jesus. Não diga mais nada, está proibido, a mim e aos legionários. Mas que fizemos eu e os legionários? Respondemos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É extraordinário. Foram presos Pedro e João porque curaram o paralítico. Essa não! Mas depois de soltos Pedro e João, foram aos seus e relataram tudo quanto lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles, ouvindo isto, levantaram unanimemente a voz ao Senhor Deus, dizendo: Ó Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, Tu que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios? Por que os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido, o Cristo. Pois verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu conselho predeterminaram que fosse feito. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles contra nós. Concede aos teus servos que com toda liberdade preguem o Evangelho, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam milagres e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e falavam com toda a liberdade, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Agora, prestem muita atenção a este final do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Prestem muita atenção, já que se fala tanto de reforma. Da comunidade daqueles que creram em Jesus, o coração era um, a alma era uma. Nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua apenas, porque tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia graça abundante, pois nenhum necessitado havia mais entre eles. Todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam. Depositavam o arrecadado aos pés dos apóstolos, e se repartia cada um conforme a sua necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu esse campo, trouxe o preço e o depositou também aos pés dos apóstolos de Jesus.
Naturalmente, não interessa a muita gente conhecer o Evangelho, porque quando o indivíduo conhece o Evangelho, realmente se liberta da ignorância espiritual. Não interessa aquelas criaturas ainda brutalizadas, animalizadas. Este conhecimento que é fatal, é perigoso. Porque, meu Deus do céu, qual é o conhecimento do Evangelho que traz realmente a felicidade ao mundo? É esse conhecimento das leis divinas. Quando o indivíduo descobre que a sua felicidade depende da felicidade dos seus semelhantes, ele compreende que se o dinheiro está com ele é porque Deus confiou a ele para ver o que ele vai fazer do dinheiro. Mas qualquer latifundiário, coitado, pensa que aquilo nasceu para ele porque ele é o maior em bestialidade e burrice, em egoísmo, orgulho e vaidade. Deus não proíbe a riqueza exatamente por isso. Ele quer ver o que é que cada um dos seus filhos vai fazer com os bens que Deus confere a cada um dos seus filhos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não proíbe a riqueza, mas Deus condena que o homem se escravize a riqueza, passa a ser um escravo do bezerro de ouro. Então, viva a LBV, viva o PDV, viva o Brasil e viva Jesus! Entramos hoje no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos de Jesus, e ele vem a calhar porque demonstra a necessidade do rigor com que agimos na nossa LBV. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do preço, e sua mulher sabia disso. Levando apenas uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro falou: ó Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno que vendeste? Porventura, se não o vendesses, não seria ele teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Ó Ananias, como formaste esse desígnio maligno no teu coração? Não mentiste a nós, mentiste a Deus. Isso é muito importante. Vocês compreenderam por que é que nós gostamos de tudo feito com correção? Ai daquele que desviar um donativo da LBV.
que quem deu, deu a Jesus. Está dado. Nada perde. Mas aquele que desviar um donativo é ladrão diante de Deus, não diante da LBV. É uma lei divina. Cada um tem aquilo que lhe pertence por direito divino. E mesmo para enriquecer, ninguém precisa roubar do próximo. Aquele que rouba do próximo para enriquecer, vai devolver tudo aquilo de que se apossou e que não lhe pertencia por direito divino. Que há uma lei que regula toda a fortuna humana. Ninguém precisa roubar de ninguém para se fazer rico. Eu, por exemplo, se quisesse ser milionário de dinheiro, eu criaria as fortunas que eu quisesse, sem tirar de ninguém. Existe até uma seita aí, chamada mentalismo. Toda a base dessa doutrina é o poder criador da mente do homem. Nós não temos aquela campanha do bom pensamento, porque aquilo é fantasia carnavalesca? Não. Quem não tiver um bom pensamento não pode ter uma boa criação de nada na sua própria vida. Mas como é que nós vamos ter um bom pensamento criador? Pelo conhecimento da verdade. Que o indivíduo que conhece a verdade se liberta de tudo, até da doença, das limitações materiais, do medo. O medo é a pior vibração que há nesse mundo. O homem que conhece a verdade ganha uma força de Hércules, de Atlas e de todos esses ciclopes de que nós ouvimos falar desde criança. Porque é a força do próprio Deus. Então, o indivíduo que conhece o poder criador da mente, o poder positivo do pensamento, pode criar a fortuna que quiser, sem roubar de ninguém, porque se roubar vai devolver. Os antigos iniciados chamavam o pensamento a tesoura da mente. O sujeito, conforme os seus pensamentos, está corporificando tudo diante de si, diante dos seus olhos, na vida real. Ou seja, material, visível, palpável, tangível. Eu sempre digo aqui, vocês não querem que a LBV tenha uma televisão? Mentalizem isto. Vocês não querem a nossa Cristópolis, a cidade dos legionários, feita especialmente para receber Jesus na sua volta? Mentalizem isto. Mas quem achar de dizer, mas isso é impossível, isso é bobagem, já mostrou a sua ignorância, a sua inépcia e, mais que isso, a sua inutilidade. Eu sempre trago comigo esse cartãozinho porque estas palavras têm levantado muita gente borocochô. Gente caída, não sei não, essa vida é muito ingrata, ninguém me compreende, não vou pra frente porque todo mundo tem inveja de mim, e a boca mole vai funcionando. Mas não vai não, ninguém vai atrapalhar aquele que sabe o que quer dentro da lei divina, que é dentro daquilo que Deus quer. Sozinho eu faço o possível, mas com Deus eu faço o impossível, isto é, aquilo que é julgado impossível. Claro que quando a pessoa conhece a verdade, sabe o que é que deve querer. Só pode querer aquilo que lhe traga felicidade. Mas se vai querer que o vizinho morra para tomar a mulher dele, assim também não. Ou como aquele dono de um armazém que dizia: ó Senhor Deus, dá um incêndiozinho no meu rival, que está levando toda a minha freguesia. Porque ele queria enriquecer, o outro instalou melhor o seu lá negócio e estava tomando a freguesia dele.
Então por que é que você não agiu melhor para retomar a freguesia? É como no terreno das ideias, não adianta combater o comunismo com polícia, não. O negócio é criar uma ideia melhor que o comunismo, senão não vai. Ora, os apóstolos tinham combinado lá entre eles viver uma determinada vida dentro de um certo preceito. Então, quem tivesse casas e propriedades, terrenos, vendesse e trouxesse aos apóstolos para ver uma distribuição aos necessitados. Não indiscriminada, mas conforme as necessidades reais de cada um, que está aqui no Evangelho. E este é um complemento do Evangelho, são os apóstolos agindo na prática. Que um só precisa de 20, não vai levar 50 não, vai levar 20. O outro só precisa de 10, vai levar 10, não vai levar 100. Este é um caminho que depois eu vou expor, mostrando que nós não precisamos de comunismo, nem de capitalismo, nem de nenhuma ideologia exótica, só precisamos de cristianismo em espírito e verdade. O resto é fantasia. O resto é pretexto que os homens procuram para brigar e gostam de sofrer. É o masoquismo. Esse é que é o ismo que tem mais adeptos. Masoquismo. O pessoal quer apanhar, quer sofrer. E aí é que geme de prazer, apanhando. O que vai fazer? Então inventam esses ismos. Um entrechoque permanente que não traz tranquilidade a ninguém, muito menos felicidade a quem quer que seja. Primeira vez que um homem no Brasil se levanta para dizer, ou em matéria de política, ou em matéria de religião, ou de ciência, seja o que for, temos soluções para tudo isto no Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Mas voltando então aos apóstolos, eles estabeleceram aquele processo de vida naquela comunidade. O cristianismo nascente. Mas Ananias e Safira, pensando tapear São Pedro, venderam o terreno por um preço e deram só um pedaço do preço. São Pedro, muito bem assistido espiritualmente, recebeu aquela voz e sapecou Ananias. O que aconteceu? Ouçam só. Vejam como é grave querer mentir a Deus quando o trabalho é de Deus. Não mentiste a nós, mas a Deus. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu e morreu. Morreu fulminado na mesma hora. Sobreveio então grande temor a todos. Os moços, se levantando, amortalharam o corpo e, levando para fora, o sepultaram. Agora vejam o que vai acontecer com a mulher dele. Depois do intervalo de cerca de 3 horas, entrou sua mulher, Safira, não sabendo o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou, dize-me, vendeste o terreno por tanto? Ela respondeu, sim, por tanto. Então o apóstolo Pedro lhe disse, por que é que vós combinastes tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, Safira. Eles agora te levarão também para fora. Imediatamente ela caiu aos pés dele e morreu. Entrando os moços, a encontraram morta e, a levando para fora, sepultaram junto ao seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja de Jesus, a todos os que ouviram e viram esses fatos. Meu Deus do céu, eu acho que isso aí dispensa qualquer comentário. Se eu não fosse um homem fiel a Jesus, eu estaria aqui falando.
Se eu me atrevesse a desvirtuar essa obra, vocês acham que eu estaria aqui me gritando? Ai de mim! Ai de mim! Porque se o homem, trabalhando para outro homem, se é infiel, é condenado, imaginem trabalhando em nome de Deus, iludindo o povo em nome de Deus, estaria então fuzilado por um poder superior, exterminado, liquidado, esmagado. Se a NBV está de pé com tantas campanhas de difamação, meus amigos, todos vão dar contas dos seus atos. Vão ser julgados pelas suas próprias palavras, como Jesus advertiu. Pelas suas palavras se justifica, pelas suas palavras se condena. E muito mais se pedirá quem mais se deu. Quem recebeu maior esclarecimento, esse terá maior condenação, porque não pode mais alegar ignorância. o que é que vocês têm confiança na LBV? Se vem alguns debochados e dizem, Zaru está rico. Zaru vive nas boates de Copacabana, tem palacete na Avenida Atlântica, um tapete de 5 metros, e dessa grossura, e mais não sei o que, mais isso, mais aquilo. Tem vários Cadillacs, tem várias garagens, tem várias casas comerciais. Eu acho que agora eu já estou na boca dessa gente o maior milionário do mundo. Mas foi o fim da graça de Deus. Ora, meu Deus do céu, um homem quando é espertalhão, procura dar um golpe na praça para enriquecer e gozar a vida, onde é que ele anda? Nos alfaiates, fazendo sempre roupa, e eu ando sempre mal ajambrado, não tem nem tempo de pensar em roupa. Anda sempre nas boates para mostrar a sua largueza financeira, então paga lá para as morenas, para as mulatas, para as louras, bebida esta, bebida aquela, bebida outra, fazendo bravata, vive nos bailes, vive nos restaurantes de luxo. Quem é que viu o irmão Zaru num desses lugares? Então, para que é que ele está enfurnando dinheiro? É para fugir? Quem arranja o dinheiro é para gozar, viu? De modo que quando vocês ouvirem esse boquirroto difamando o irmão Zaru, digam isso. Mas onde é que você viu o irmão Zaru gastar dinheiro, arrotar grandeza e importância? Em que boate? Em que baile? Em que restaurante de luxo? Você não vê o irmão Zaru em lugar nenhum desse? Vive apenas para o seu apostolado, trabalhando para a sua pátria, para o seu povo e para a humanidade. Porque eu sei que aqueles que são infiéis passam por essa decepção do casal Ananias. Pode roubar, pode mentir a Deus, mas pode cair fulminado na hora que o julgamento divino decidir. Ao contrário, quando um homem se esclarece pelo conhecimento da verdade, ele passa a ser dono do dinheiro. Não se deixa escravizar pelo dinheiro e pelas tentações que o dinheiro proporciona. Passa a ser dono de si mesmo. Ninguém mais escraviza o homem que se libertou pelo conhecimento da verdade. Se a coisa mais importante do mundo é saber por que se nasceu, por que é que se vive e por que é que se morre. Se a maioria não sabe, então vive no tédio. Chega no carnaval, cai de cara e tudo, mete o focinho no carnaval para ver se assim vai ser feliz. O carnaval é a festa dos frustrados, dos mal amados, dos destroçados, dos arrebentados, que procuram se iludir.
É uma alegria falsa, é uma alegria artificial. Gente realmente feliz não precisa de carnaval para se alegrar. Todos os que caem no carnaval são os irmãos atribulados. Os que têm problemas de família, a mulher fugiu com outro, ou então o marido fugiu com outra. A filha não obedece à mãe, então a mãe vai para o bola preta para ver se esquece seus dramas. Há mães que fazem isso. Como a filha não obedeceu, lhe deu um grande desgosto, então ela vai se desforrar na bola preta. Há de tudo. Outra vai para a bola branca. São os pobres irmãos em busca de alguma coisa que não sabem o que é. Muitos botam máscara para que ninguém reconheça e começam a fazer coisas de débil mental. Gastam saúde, gastam dinheiro, ficam doentes, tuberculosos. Abrem porta a tudo que é moléstia e ainda ficam desmoralizados e diante da própria consciência desqualificados. Vocês acham que uma pessoa normal pode pular em salão? Feito bicho, feito macaco? Nunca vi alegria de pulo de macaco assim. Não é à toa que os estrangeiros chamam os brasileiros de macaquitos. Como pulam feito macaco, nunca vi coisa igual. Então eu, para ser feliz, tenho que pular? Eu não posso ser feliz sentado? Eu não posso ser feliz conversando com os meus amigos queridos? Eu tenho que beber para me alegrar? Vocês são testemunhas de que eu nunca me embriaguei para falar diante do povo aqui, nesse auditório, ou em qualquer outro auditório. Então viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! Viva Jesus!